Oi gente, tudo bem? Finalmente hoje a gente vai aprender a videoaula do Chale Érica. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Jana do Crochê Criativo. O Chale Érica, pra mim, ele deu muito certo porque vocês podem ver que a trama dele é bem aberta. Então é um chale que você consegue fazer de um tamanho grande e que não consome muito fio. É um chale super econômico que eu acredito que vocês vão adorar fazer, é super fácil e vocês vão economizar um pouco mais de fio. Para as apaixonadas por chales como eu, a gente sabe o que isso significa. Então bora lá para a videoaula? Esse aqui que tá na mesa, que eu coloquei aqui estendido para vocês verem os pontos e os motivos como é que eles ficam, ele ficou com 2,5 metros de largura e 1 metro de comprimento. Eu utilizei um novelo, que é esse novelo aqui, ó, Doces Laçadas, da Casa Nossas Artes. Então, esse novelo aqui, ele tem 200 gramas e o tex dele é de 268. São 745 metros de fio que a gente tem. E é um fio de 50% acrílico e 50% de algodão. A videoaula de hoje eu escolhi fazer com um fio que é um pouco mais conhecido por mais de vocês, que é o fio Prisma da Círculo. Ele tem uma pequena diferença com relação a esse outro aqui, porque ele só tem 150 gramas e esse aqui tem 200. Então, significa que vocês fazendo com o fio Prisma, deve dar um chale mais ou menos de 1,80 m de largura, que é mais ou menos o mínimo do tamanho que eu gosto de fazer chales e que são bons para revender, inclusive. Então, hoje eu vou fazer com esse fio Prisma da Círculo, que é um fio bem bonito também. A cor dele é a número 9735 e esse fio aqui, ele também é 50% de algodão, 50% de acrílico. Então, como ele é um fio um pouco mais popular, hoje eu vou mostrar a videoaula para vocês com esse fio aqui, mas vocês já entendem as duas opções. Como o meu Chale Érica já está pronto, eu vou ensinar para vocês somente a amostra desse chale com o novelo Prisma, mas eu não vou terminar ele até o final, tá, gente? Então, a gente vai fazer aqui algumas carreiras de repetição e depois você vai constituir o seu chale do tamanho que você quiser, independente do fio que você estiver usando, pelo seu gosto, tá? A agulha que eu tô utilizando para fazer o meu chale é de 4 milímetros. Para todos os tipos de fios com o qual eu faço chales, eu sempre uso a agulha de 4 milímetros, tá, gente? E se você estiver fazendo com lã, eu indico você a fazer com de 4,5 ou de 5, para ele ficar bem molinho, para ter um caimento legal. Vou fazer meu anel mágico e vou colocar aqui 6 correntinhas para iniciar nosso trabalho. Então, eu dou minha travadinha do anel e depois coloco 6 correntinhas. Eu não aperto essas correntinhas. Pra gente fazer chale, a gente não pode ter o ponto muito apertado, né? Eu não indico que tenha o ponto muito apertado. Vou laçar o meu fio e vou colocar aqui na frente um ponto alto. Dentro do meu anelzinho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, porque eu vou colocar um ponto alto duplo dentro do meu anel. Então, ponto alto duplo, a gente tira 2 alcinhas, depois tira mais 2 e depois tira mais 2. Ele vai ficar um ponto um pouco mais alto do que o ponto alto anterior que a gente fez. Uma correntinha de espaço, 2 laçadas na agulha e vou fazer outro ponto alto duplo. Então, eu entro aqui no meu anel e tiro de 2 em 2, fazendo mais um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação. Venho fazer um ponto alto agora. Então, faço um ponto alto normal. Uma correntinha de separação, laço meu fio 2 vezes, venho fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu tiro 2 alcinhas por vez. Então, aqui está a nossa primeira carreira. Vou fechar o meu anel, que aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resumo dessa primeira carreira. Então, aqui, ó, para começar, nós fizemos 6 correntinhas
e colocamos um ponto alto. 3 correntinhas de separação e um ponto alto duplo. Aqui é o meinho do nosso trabalho, aonde tem essa correntinha. Então, eu fiz mais uma correntinha e coloquei mais um ponto alto duplo. Essa correntinha é o meio, então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado igual. Um ponto alto duplo, 3 correntes de separação, um ponto alto normal. E aqui, as 6 primeiras correntes que eu fiz, elas significam uma correntinha de separação e um ponto alto duplo. E assim fica a primeira carreirinha nossa. Agora, eu vou para a segunda carreira, subir 6 correntes novamente, 1, 6, e vou virar o meu trabalho. A gente vai trabalhar agora dentro do espaço dessas 3 correntinhas que a gente fez aqui, ó. Então, esse primeiro intervalinho que tem aqui no canto, eu não vou utilizar. Eu venho para o espaço onde tem as 3 correntinhas, dou 2 laçadas na minha agulha, e eu vou fazer aqui agora um ponto alto duplo pela metade. Então, eu só tiro 2 alcinhas, depois mais 2, e eu seguro 2 alcinhas na agulha. Laço novamente 2 vezes a minha agulha e faço mais um ponto alto duplo sem terminar. Fico com mais uma alcinha na minha agulha. Laço 2 vezes e mais um ponto alto duplo, tiro 2 e tiro 2 e seguro a última alcinha aqui na agulha. Eu vou ficar com 4 alcinhas, então eu fiz 3 pontos altos duplos sem terminar. Agora eu laço meu fio e eu termino todos eles juntos. Então, a gente faz 3 pontos altos duplos terminados todos juntos. Colocamos 3 correntinhas e repetimos a mesma coisa. Então, aqui, ó, de novo, a gente laça 2 vezes, entra dentro do mesmo espaço. A gente vai fazer dentro desse espaço de 3 correntes, 3 bloquinhos de 3 pontos altos duplos. Então, eu entro no mesmo espaço, laço meu fio lá atrás, tiro, ó, 2 alcinhas. Opa, depois mais 2 alcinhas e aí eu paro, seguro na agulha. Laço 2 vezes, entro no mesmo espaço, venho aqui laçar o fio, tiro 2 alcinhas, depois mais 2 alcinhas e seguro. Laço 2 vezes, entro no mesmo espaço, tiro 2 alcinhas e depois mais 2 alcinhas. Quando eu ficar com 4 alcinhas na agulha, eu dou uma laçada e tiro todas de uma vez. Então, ó, fiz o meu segundo bloquinho com 3 pontos altos duplos. Vou fazer 3 correntinhas de separação, 2, 3, e vou repetir mais uma vez. 2 laçadas, vou dentro do mesmo espaço, faço o meu primeiro ponto alto duplo sem terminar. Mais 2 laçadas, entro lá dentro, tiro 2 e seguro a última. Mais 2 laçadas, entro dentro, tiro 2, tiro mais 2, e quando eu tiver 4 alcinhas na agulha, eu tiro todas de uma vez. Então, ó, dentro do espacinho das 3 correntinhas, nós fizemos 3 bloquinhos de 3 pontos altos duplos, separados por 3 correntinhas também. Agora, eu vou chegar no meio do meu trabalho, ó, aonde eu tenho aquela correntinha do meio que eu falei pra vocês. Então, a gente vai fazer aqui uma corrente, laçar 2 vezes o nosso fio e vir dentro desse espaço próximo aqui, ó, que é em cima da correntinha que a gente deixou no meio do nosso trabalho. Fazer um ponto alto duplo aqui no meio. Aqui é normal, eu tiro até terminar o ponto. Faço um ponto alto duplo completo. E agora, a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado. Então, aqui, uma corrente de separação. E eu já vou para dentro do meu espaço, ó, do meu Vzinho, que tem as 3 correntinhas de espaço, trabalhar lá dentro.
Laço meu fio 2 vezes, que eu já vou começar a fazer os grupinhos de 3 pontos altos duplos sem terminar. Então, ó, segurei o primeiro na agulha, laço 2 vezes, entro no mesmo espaço, puxo meu fio, tiro 2 alcinhas e mais 2 alcinhas e seguro a última na agulha. Laço 2 vezes, entro nesse espacinho e faço a mesma coisa, tiro 2 e tiro 2. Quando eu tiver com 4 laçadinhas na agulha, eu dou uma laçada e tiro todas juntas. Então, assim, eu fiz o meu primeiro grupo desse outro lado. 3 correntinhas de separação e, mais uma vez, laço 2 vezes. Vou fazer mais um bloquinho. Entro no mesmo espaço, tiro 2, seguro o último na agulha. 2 laçadas, mais um ponto alto duplo, seguro na agulha, mais 2 laçadas e mais um ponto alto duplo, fico com 4 alcinhas, laço e tiro todas juntas. 3 correntinhas de separação, laço 2 vezes, mais um ponto alto duplo. Vou fazer mais um bloquinho. Quando eu tiver 4 na agulha, eu laço e tiro todas de uma vez. Fiz aqui mais 3 bloquinhos, ó, de 3 pontos altos duplos, separados por 3 correntinhas aqui. Aqui no final, vou fazer 2 correntes. Vou pular esse espacinho aqui, ó, que eu não vou trabalhar ele. Laço meu fio 3 vezes. Minha agulha 3 vezes, porque eu vou fazer agora um ponto triplo. Então, aqui na carreira de baixo, eu pulo uma correntinha somente. E venho na próxima e vou fazer um ponto alto triplo agora. Então, vou tirar uma vez, vou tirar 2, vou tirar 3 e vou finalizar o meu ponto alto triplo. Então, assim fica a nossa segunda carreira. Nossa próxima carreirinha, nós vamos fazer 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. E virar o nosso trabalho. Agora, eu vou trabalhar dentro desse primeiro espaço que eu tenho aqui, ó. Que é onde eu deixei 2 correntes na carreira anterior. Então, eu venho aqui dentro e coloco um ponto alto normal, tá, gente? 3 correntinhas e mais um ponto alto. Então, para vocês irem entendendo o que a gente tá fazendo aqui, preparando os Vzinhos com 3 correntinhas, para depois a gente repetir isso aqui de novo na próxima carreira. Então, aqui, ó, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e venho pra cá, ó, aonde eu tenho os meus 3 bloquinhos de 3 pontos altos duplos, eu venho aqui no meio, ó, no espaço das correntinhas e coloco um ponto baixo. Então, aqui eu só prendo o meu trabalho. 2 correntinhas e prendo no próximo espacinho de 3 correntes. Prendo novamente. Mais 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer mais uma casinha dessa aqui no ponto do meio do nosso trabalho. Então, é assim, ó, o meio do nosso trabalho sempre vai ter ou esse ponto alto duplo, ou esse Vzinho aqui de 2 pontos altos duplos no meinho. Então, agora, o que a gente faz? Um ponto alto, 3 correntinhas. Nós vamos fazer mais uma casinha para o nosso motivo. E os pontos do meio sempre são duplos. Então, eu laço 2 vezes o meu fio no mesmo espaço aqui, ó, em cima do ponto alto duplo da carreira anterior, eu faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação,
que é o meio do meu trabalho, e agora tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Primeiramente, um ponto alto duplo, que é o mesmo que esse aqui, ó, acontecendo no mesmo espaço ainda. Então, eu venho tirando e fazendo ele completo. 3 correntes de separação, e o próximo é um ponto alto normal. Então, ó, aqui no meinho, o que que eu fiz? São 2 Vzinhos, ó, um pra cá e um pra lá, aonde a gente vai trabalhar esses 3 grupos depois em cima deles. Então, são 2 Vzinhos com 3 correntinhas. A gente sempre vai trabalhar esses 3 grupos aqui nos Vzinhos com 3 correntinhas. 2 correntes agora, e eu venho somente prender com pontos baixos aqui no meio, ó, dos grupinhos de pontos altos duplos da carreira anterior. 2 correntes e venho prender aqui no meio. 2 correntes e aqui no final, nesse espaço aqui, eu vou fazer mais um Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio 2 vezes e aqui na carreira de baixo eu venho na 4ª correntinha, 1, 2, 3, 4 e coloco um ponto alto duplo. E assim vai se criando o nosso trabalhinho. Ainda tá muito pequenininho para vocês entenderem, mas aqui é o seguinte que tá acontecendo, ó. Nós colocamos um Vzinho aqui, prendemos com pontos baixos, fizemos mais um Vzinho aqui, mais um Vzinho aqui. Prendemos com pontos baixos e mais um Vzinho aqui. Na primeira carreira, nós tínhamos somente esses 2 Vzinhos. Então, nós tínhamos um grupo de 3 bloquinhos aqui e um grupo de 3 bloquinhos aqui. Nessa próxima carreira que a gente vai fazer, nós vamos, de 2 grupos que a gente tinha, nós vamos ficar com 4 grupos. Um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui e um grupo aqui. Então, só para vocês entenderem o que está começando a acontecer. Próxima carreira, a gente vai fazer 7 correntinhas agora. A partir de agora é quando a gente não muda mais. Esse início do trabalho tem alguns pontos que são diferentes. Daqui para frente a gente não muda mais. Então, uma das carreiras a gente sempre vai começar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a carreira que a gente faz os nossos grupões de bloquinhos de pontos duplos. Então, sempre que for essa carreira dos grupões de pontos altos duplos, a gente começa com 7 correntinhas aqui no começo. Já laço meu fio 2 vezes e venho aqui, ó, no meu espaço de 3 correntinhas, no meu Vzinho, colocar os meus 3 grupos de 3 pontos altos duplos fechados todos juntos. Então, a gente faz ele, ó, não fecha até o final, já laça 2 vezes de novo e vem fazer o próximo. Já laça 2 vezes de novo, vem fazer o próximo. Então, são 3, um bloquinho de 3. Quando eu tiver 4 alcinhas na agulha, eu tiro todas de uma vez e faço meu primeiro grupinho aqui. 3 correntinhas de separação. Laço meu fio 2 vezes e venho fazer mais um grupinho de 3 pontos altos duplos sem terminar. Então, eu tiro de 2 em 2 alcinhas, deixando uma na agulha, já laço de novo, venho fazer o terceiro. Tiro 2 e mais 2. Quando eu tiver 4, eu tiro todas de uma vez. 3 correntinhas de separação. Mais o último grupinho de 3 pontos altos duplos fechados todos juntos. Então, a partir daqui, essa parte vocês já podem decorar. Depois vai ficar bem facinho de ir fazendo sozinha, tá?
Então, tiramos aqui. Opa. Fiquei com 4 últimas alcinhas, tiro todas juntas. Fiz, ó, 3 grupinhos de 3 pontos altos duplos separados por 3 correntes. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E eu venho aqui, ó, pra alcinha que tá no meio do meu motivo de baixo. Então, ó, em cima dos 3 pontos altos duplos do meio, eu venho aqui nessa alcinha de 2 correntes que a gente fez e coloco um ponto alto. Ó, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio. 2 correntinhas. Laço meu fio 2 vezes e já vou direto pro próximo Vzinho de 3 correntinhas, trabalhar mais um grupo de 3 bloquinhos aqui de pontos altos duplos. Aqui, depois que eu terminei o meu grupinho, uma correntinha, laço 2 vezes e aqui, ó, no meio, em cima da correntinha, eu venho fazer um ponto alto duplo, que é o meio do meu trabalho. É esse ponto que separa os 2 lados. Então, tudo que eu fiz aqui agora, eu vou fazer desse outro lado. Uma correntinha, já venho direto para o meu espacinho de 3 correntes, o meu V, trabalhar mais 3 grupinhos de 3 pontos altos duplos, fechados todos juntos. Aqui, ó, já fiz os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos duplos, separados por 3 correntinhas. Então, agora eu vou começar a dar esses pulinhos, porque vocês já entenderam como que faz aqui desse lado, pra gente fazer do outro lado igual. 2 correntinhas agora. Venho aqui, ó, em cima de onde está o meu bloquinho do meio da carreira anterior, nessa alcinha aqui, e faço um ponto alto. 2 correntinhas e vou fazer mais 3 bloquinhos de 3 pontos altos duplos aqui, ó, dentro das nossas 3 correntinhas, dentro do nosso ponto V. Ó, mais um bloquinho dos 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas e laço 3 vezes na minha agulha para fazer um ponto alto triplo. Então, aqui embaixo, eu venho, ó, aqui no canto, a gente tem 5 correntinhas. Eu venho na 4ª e coloco o meu ponto alto triplo. Vamos tirando de 2 em 2. Então, nessa carreira, que é a carreira mais alta, que eu costumo dizer, porque ela é a carreira de pontos altos duplos, então é a carreira mais alta, para começar, são 7 correntinhas, para terminar, 2 correntinhas fazem parte dessas 7 aqui. E o ponto alto triplo é equivalente a 5 correntinhas que estão desse lado. E assim ficou, então, ó, a nossa carreirinha. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, a gente tinha 2 motivos, agora a gente tem 4 motivos. A próxima carreira, ela é de preparação para que na próxima carreira a gente tenha 6 motivos desse aqui. Então, a partir de agora, o nosso chale, eu ainda vou fazer com vocês mais um pouco, ele vai ter uma carreira de preparação, uma carreira dessa mais alta de motivos. Uma carreira de preparação, uma carreira de motivos. Então, vai ficar fácil da gente ir repetindo até o final. Então, nós vamos fazer aqui agora 5 correntinhas e virar o nosso trabalho. Pra gente fazer nosso primeiro V, aqui, ó, já nesse primeiro espaço que a gente tem de 2 correntinhas da carreira de baixo. Então, aqui eu coloco um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu faço um Vzinho de preparação pro meu motivo de grupos de 3 pontos altos duplos, né? 2 correntinhas. Aqui, ó, eu já venho
para esse primeiro meinho de 3 correntes entre os pontos altos duplos, entre os bloquinhos e um ponto baixo. 2 correntinhas. No outro meinho, entre os grupos de pontos altos duplos, eu ponho outro ponto baixo. 2 correntinhas. Aqui, eu vou fazer, ó, eu tenho um ponto alto e 2 buracos, certo? Eu vou fazer no primeiro buraquinho mais um V. Então, eu vou colocar um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. O outro buraquinho eu não utilizo. Então, quando a gente estiver fazendo essa lateral, eu faço no primeiro buraquinho. 2 correntinhas e vou lá pro meio, ó, dos meus grupinhos de pontos altos duplos, fazer um ponto baixo. Então, eu prendo aqui. 2 correntinhas, venho pro próximo espacinho de 3 correntes e prendo aqui ponto baixo. 2 correntinhas, e agora eu cheguei no meio do meu trabalho. Em cima desse ponto alto duplo, que é o meio do meu trabalho, eu vou colocar 2 Vs, um virado pro lado de cá e um virado pro lado de lá. Então, o primeiro é ponto alto normal. Faço 3 correntinhas. E esse segundo, para fechar o meu primeiro V, ele é duplo. Então, eu laço 2 vezes pra gente ir dando altura pro nosso trabalho. Uma correntinha no meio, que é o meinho do nosso trabalho. Laço 2 vezes, mais um ponto alto duplo, porque agora o que eu fiz desse lado direito, eu vou fazer do outro lado. 3 correntinhas para separar e um ponto alto normal. Tudo acontecendo no ponto do meio. Então, ó, nesse meinho aqui, quando é carreira de preparação, a gente tem sempre 2 Vs. Aqui é o único lugar onde os Vs também tem um ponto alto duplo no meio. Os outros Vs são sempre de ponto alto normal. Então, aqui é um ponto alto, 3 correntes, um duplo. O meinho, que é a correntinha do meio, um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui, ó, no meio dos bloquinhos e ponho um ponto baixo. 2 correntinhas, no meio dos bloquinhos, ponho um ponto baixo. Aí, aqui, ó, 2 correntinhas, eu vou fazer mais um V. O que eu queria explicar para vocês para prestarem atenção? Aqui, ó, nós temos 2 espacinhos. Então, desse lado aqui, a gente colocou no espacinho de baixo. Então, desse lado aqui, eu tenho que colocar na mesma direção. Então, nesse primeiro aqui, ó, eu não trabalho, porque eu não trabalhei nesse. Eu venho colocar o meu V aqui, ó, depois do ponto alto. Então, vou colocar meu Vzinho aqui, de um ponto alto, 3 correntinhas, e mais um ponto alto. 2 correntes para separar. Vou no meio, ó, do próximo bloquinho, ponto baixo. Mais 2 correntinhas, vou no meio dos outros 2 bloquinhos, mais um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, e aqui no final, aonde eu tenho esse espação aqui de correntes, eu vou colocar mais um V, que é aonde tá o aumento, né, do meu trabalho. 3 correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha e laço 2 vezes, venho fazer um ponto alto duplo. Então, aqui, ó, na carreira de baixo, eu tenho que contar a 5ª corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª correntinha, eu coloco um ponto alto duplo. Então, eu já fiz mais uma carreira de preparação para os meus motivos de bloquinhos da próxima carreira. Vou tentar explicar aqui o melhor que eu consigo para vocês. Aqui tem um Vzinho, ó. Aqui tem outro.
Aqui tem mais um, então são 3 desse lado e 3 deste lado. Sempre prestem atenção nesses meios aqui, ó, para colocar no lugar certo. Então, quando você estiver fazendo a lateral da direita, você coloca logo no primeiro espaço. Quando você estiver descendo, você não coloca no primeiro espaço, você pula o primeiro espaço e põe nesse, para que eles fiquem no mesmo lugar, ó. Aqui nos da frente não vai ter nada, e aqui vai ter sempre um Vzinho. Próxima carreira, carreira alta. Então, quantas correntinhas eu vou fazer? 7. E já vou vir pro meu primeiro Vzinho, ó, que tá aqui me esperando de 3 correntinhas, fazer 3 bloquinhos com 3 pontos altos duplos, separados por 3 correntinhas. Então, aqui, ó, fiz meu bloquinho, meus 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntes agora e venho prender com ponto alto aqui acima do ponto do meio da carreira de baixo. Então, ó, eu sempre olho aonde estão os 3 bloquinhos. No bloquinho do meio tem uma alcinha, o meu ponto alto é em cima dessa alcinha. Ponto alto aqui. 2 correntinhas e vou-me embora no próximo espacinho fazer os meus grupos de 3 pontos altos duplos. Terminei aqui mais um grupinho, 2 correntinhas. Venho fazer meu ponto alto, ó. Em cima do grupo do meio tem uma alcinha aqui, ponto alto. E agora mais 2 correntinhas para eu fazer o próximo grupo aqui de 3 pontos altos e 3 bloquinhos. 3 bloquitos, uma correntinha de separação, cheguei no meio. Faço 2 laçadinhas, porque eu vou pôr aqui, ó, em cima da correntinha, um ponto alto duplo. Mais uma correntinha de separação. E eu acho que vocês já conseguem fazer o outro lado, certo? Sim ou não? Nós estamos na carreira alta. Então, começamos com 7 correntes lá. Quando a gente tá na carreira alta, a gente faz 2 correntes aqui, 3 laçadas na agulha e um ponto alto triplo. Então, aqui na de baixo, a gente vem na 4ª corrente, 1, 2, 3, 4, e coloca o nosso ponto alto triplo. Então, sempre na carreira alta, a gente faz 2 correntes de separação, ponto alto triplo. E assim a gente vai construindo o nosso motivo. Espero que vocês estejam entendendo. Vou fazer ainda mais uma vez de cada carreira com vocês, mas quem já conseguiu entender, mete bala, é só ir repetindo e chegar aí no limite aonde você quiser o tamanho do seu chale. Vamos fazer carreira baixa agora, então nós vamos fazer 5 correntinhas e virar o nosso trabalho para fazer as preparações novamente, carreira de preparação. Aqui no primeiro espação, eu já coloco um Vzinho, então é um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar. 2 correntes para separar, venho para cá, ó, espacinho de 3 correntinhas, ponto baixo. Vou fazer as alcinhas. 2 correntinhas, espacinho aqui de 3 correntes, ponto baixo. 2 correntinhas. Lembra o que eu falei? Nós temos aqui, ó, os 2 quadradões, eu venho no primeiro fazer mais um Vzinho de preparação. O outro quadradinho eu não trabalho. 2 correntes de separação, venho aqui, ó, pro meio dos meus bloquinhos, ponto baixo. 2 correntes de separação, meio dos bloquinhos, ponto baixo. 2 correntes de separação, aqui eu tenho mais 2 quadrados, ó. No primeiro eu faço o meu V. 2 correntinhas de separação, pulo o quadradão,
venho aqui, ó, no meio dos meus bloquinhos, prender com ponto baixo. Fazer as alcinhas de 2 correntes. No meio dos bloquinhos, mais um ponto baixo. 2 correntinhas. Cheguei no meio do meu trabalho, em cima do ponto alto duplo. Vou colocar mais 2 vezes. Então, tudo acontecendo no mesmo espaço do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, e como eu estou no meio, laço 2 vezes e faço a outra metade do meu V com ponto alto duplo. Uma corrente para separar, que é o meio da próxima carreira, 2 laçadinhas, vou fazer o outro lado. Ponto alto duplo, o meu Vzinho de 3 correntinhas e um ponto alto normal. Então, ó, estamos fazendo aqui a carreirinha de preparação. Fiz um Vzinho aqui no canto, um Vzinho aqui, um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. São 4 desse lado. E agora a gente vai fazer os 4 do outro lado. Mais uma carreira ficou pronta, que é a carreira de preparação para a próxima carreirinha nossa. Carreira alta, começo com 7 correntinhas. Então, a gente faz 7 aqui. 7. Já vira nosso trabalho. Primeira coisa que a gente já tem para fazer, completar esse Vzinho aqui, ó, com 3 bloquinhos de pontos altos duplos fechados todos juntos. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode deixar nos comentários para mim, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Para tentar ajudar o máximo possível quem tiver alguma dúvida. Ó, fazemos nosso grupinho de 3 bloquinhos aqui, 2 correntinhas e venho no meio, ó, no bloquinho do meio da carreira de baixo, na alcinha, colocar ponto alto. 2 correntinhas e vou pro próximo V fazer mais um blocão. Então, eu vou fazer agora essa lateral aqui com vocês, para mostrar mais uma vez. E aí, quando chegar aqui no meio, eu volto. Tcharam, tchan, tchan. Já temos aqui, ó, os nossos 4 grupinhos. Aqui no meio, eu faço uma correntinha para separar. 2 laçadas na minha agulha. Aqui no lugar da correntinha, eu vou colocar um ponto alto duplo. E agora, a mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, a gente vai descer fazendo deste lado. Tô terminando aqui, ó, fiz meu último bloquinho, carreira alta da gente, 2 correntinhas aqui, ponto alto triplo. Então, a gente vem na 4ª corrente, 1, 2, 3, 4, e coloca um triplo para encerrar. Então, tá aqui a amostrinha desse desenho de chale. Espero que vocês gostem aí, tenham conseguido entender. Quem não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Quem ainda tiver pergunta, deixa nos comentários, se tiver alguma dúvida para mim. Façam aí o chale de vocês até o tamanho que vocês desejam. E eu já volto com vocês para a gente colocar os tasséus e para terminar o nosso chale. Bom, para fazer os meus tasséus, eu sempre uso um pedacinho de papelão, bem simples e prático. Aqui eu tenho 16 centímetros de comprimento, quando eu quero fazer franjas ou tasséus mais compridos. E aqui eu tenho 10 centímetros de largura. Então, como eu não tenho muito fio sobrando, eu vou fazer o meu tasséu com 10 centímetros. A gente coloca o nosso fio assim e vamos enrolando ao redor do nosso papelão até a gente ver mais ou menos uma quantidade que fica o tamanho do seu tasséu. Então, você pode escolher qual é a grossura, se você quer ele bem cheinho ou não. Como eu falei, eu não tenho muito fio sobrando, porque eu fiz o meu chale bem grande, então eu vou fazer tasséus
relativamente pequenos, mas só para mostrar para vocês verem como é. Quando eu atingir o tamanho que eu acho que tá ideal, eu corto aqui. E agora eu vou cortar mais ou menos uns 60 centímetros, 50 centímetros de fio para fazer a minha amarração do meu tassel. Eu gosto de utilizar uma agulha de tapeçaria para me ajudar a manusear o meu fio. Então, primeiramente, eu vou passar o meu fio, ó, aqui por dentro. Vou dividir ele no meio. E vou fazer um nozinho. Então, ó, dividi o fio no meio para ficar dos dois lados o mesmo tamanho. E aqui eu faço um nozinho bem apertadinho para segurar as nossas franjinhas do tassel. Agora eu venho aqui e corto desse lado. Então, ó, fiquei aqui dessa maneira, com 2 fiozinhos aqui. E a nossa franjinha do nosso tasselzinho deste lado. Aqui, ó, eu vou separar as minhas 2 alcinhas. Uma delas eu não vou mexer agora e vou colocar a agulha na outra. Vou vir aqui, colocar o meu dedo aqui, ó, e vou passar uma vez ao redor das minhas franjinhas. E aqui, ó, de cima pra baixo, eu venho travar o meu fiozinho aqui, ó. Então, travei aqui o meu fiozinho e agora eu vou apertar algumas vezes, algumas voltas, né? Pra ficar bem apertadinho aqui. Depois que eu travei algumas voltas, que eu dei algumas voltinhas, eu vou passar por aqui por baixo, ó. De onde tá a nossa amarraçãozinha. Pra travar de novo a volta. Então, ó, já fica pronta a amarraçãozinha do meu tassel. E agora, eu coloco aqui por dentro e saio aqui perto, ó, de onde tá o meu outro fiozinho. Então, dessa forma, eu fico, ó, com as minhas 2 alcinhas para poder amarrar o meu tassel no meu chale. Aonde eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu amarro e depois eu corto esse fiozinho. Então, é dessa maneira que eu faço o meu tassel. Você pode, depois que você colocar no seu chale, aparar aqui, ó, essas franjinhas, para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Então, se der uma diferençazinha, o que é normal acontecer, a gente depois apara, ó. Então, o nosso tasselzinho fica bem bonitinho, para dar um charminho no nosso chale. Lembrando que vocês vão fazer 3 tassels para colocar um em cada ponta do nosso chale. Aqui, ó, eu tô numa lateral do meu chale. Então, você pode escolher aonde você quer colocar. Se você quer colocar entre as correntinhas aqui, ou se você entra simplesmente nesse espacinho aqui da lateral. Eu vou entrar aqui normal no espacinho da lateral. Vou puxar, ó, uma das minhas alcinhas pra cá. Vou dar um nozinho. Geralmente, eu gosto de apertar bem o meu tasselzinho aqui. Então, às vezes, a gente pode dar um nozinho aqui, ó. E pra deixar ele mais apertadinho, a gente pode girar aqui, ó, algumas vezes e fazer um outro nozinho. Então, eu gosto de deixar bem apertado, bem fixo. Certifiquem-se que tá bem justinho aqui, ó, porque depois fica aquele tassel pendurado, tá, gente? E não é muito legal quando isso acontece. Aqui eu vou simplesmente esconder um pedaço desse fiozinho por entre essas correntinhas e esses pontinhos que estão aqui, e o nosso tassel já fica colocado. Então, é bem simples, bem facinho de colocar. O nosso chale aqui tá terminado, então vou mostrar pra vocês no corpo, ó, com 2 metros, como é que ele fica. Sobra bastante do nosso chale, ó, pra ele nos abraçar bem. Aqui vocês conseguem ver bem o desenho da trama do nosso chale. E com 2 metros, com certeza absoluta, você consegue abraçar ele no corpo também,
para você poder usar ou vender para suas clientes um chale de um tamanho ideal. E esse aqui, ó, é o primeiro chale Érica que eu fiz, que foi o qual eu fiquei completamente apaixonada. Quem sabe da história, né? Eu fiz o chale Érica para dar de presente para minha amiga Érica. E aí no fim eu me apaixonei completamente. Falei, não, esse aqui vai ficar para mim, eu vou fazer um igual para ela. Então esse aqui é ainda maior, ele tem ao redor de 2,30 metros. Eu utilizei um novelo de 300 gramas, então eu utilizei um novelo maior. Ele é mais comprido do que esse que a gente fez na videoaula. Como eu falei pra vocês, com o novelo Prisma, ele vai ficar ainda um pouquinho menor do que 2 metros. Mas aí vocês escolhem aí a opção que vocês têm de novelos e de fios que vocês quiserem para fazer o tamanho desejado por vocês. Espero que vocês tenham gostado muito de coração da videoaula do chale Érica. Quem puder, deixa o seu like pro meu vídeo, é muito importante para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, no meu canal, me ajudar a crescer. Compartilha com outras pessoas, com as amigas, com quem gosta de fazer chale também, porque vai estar me ajudando muito. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, junte-se a nós e não esquece de me marcar lá no Instagram quando vocês fizerem o chale de vocês, porque eu vou ficar apaixonada em ver outras versões e outras cores do chale Érica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!